Bem, hoje a gente vai mergulhar nos argumentos centrais de um livro bem polêmico de 1999, Rumo à Feminização, de Alain Soral. É uma análise que joga na mesa uma tese no mínimo provocadora sobre gênero, poder e o que o autor diz ser uma grande manipulação política. Então vamos começar a desmontar essas ideias. O autor começa com uma frase que todo mundo conhece, de Louis Aragon, uma frase que soa como um progresso, como otimismo, né? Sora usa esse ponto de partida que é super familiar para todo mundo, só para virar a ideia completamente de ponta cabeça. E é aqui que vem o pulo do gato. O livro pega aquela citação otimista e a transforma nessa pergunta central e, claro, controversa. A questão que ele levanta não é se ter mulheres no poder é bom, mas se, na verdade, isso não seria uma estratégia deliberada para garantir que nada mude de verdade. Esse é o pilar de todo o raciocínio dele. Então vamos entrar na primeira parte do argumento do livro que ele batizou de tese da feminização. É aqui que ele começa a montar as bases do que descreve como uma conspiração bem consciente. Segundo o texto, ver mais mulheres em cargos de chefia ou na mídia não seria uma vitória da igualdade. Seria, na verdade, um movimento friamente calculado pela elite no poder. O ponto-chave aqui é essa ideia de que é algo intencional, sabe? Uma manobra para proteger os interesses de quem já manda em tudo. Tá, mas o que ele quer dizer com feminização? No livro, ele define isso como um processo cultural, quase psicológico, que anda de mãos dadas com as grandes mudanças políticas e econômicas. O objetivo final, na visão do autor, seria acalmar os ânimos, diminuir a vontade do povo de ter poder político de verdade, deixando todo mundo mais dócil. Agora, para a gente entender de verdade essa tese da feminização, a gente precisa dar um passo para trás. É fundamental entender como o autor define a natureza feminina. A teoria inteira dele se apoia numa análise psicológica e biológica bem específica que, para ele, é a base de todo o resto. O autor defende que essa natureza não é nada de místico. Pelo contrário, seria o resultado de duas forças bem concretas. A primeira é o corpo, com sua função biológica. A segunda é a psicanálise, mais especificamente a experiência do complexo de Édipo, que, na leitura dele, acontece de um jeito radicalmente diferente para meninos e meninas. O interessante aqui é ver como o autor liga a biologia direto com a psicologia. Ele diz que a fisiologia da mulher criaria uma predisposição para certas coisas, uma sensação de incompletude, uma sintonia com os ciclos como os da moda, e também o uso da sedução como ferramenta de poder, junto com uma consciência de que o tempo da atração física é curto. Aí vem o segundo pilar, que ele chama de dissimetria do Édipo. Essa teoria psicanalítica central dele. A ideia é que, pela forma como meninos e meninas se relacionam com o pai e a mãe na infância, eles acabam desenvolvendo, no fim das contas, estruturas mentais completamente diferentes. E este slide mostra a diferença que ele considera crucial. Para o menino, a rivalidade com o pai, pela mãe, leva ao que se chama de assassinato simbólico do pai. Essa ruptura, segundo o autor, força o menino a sair do mundo puramente afetivo da mãe e a entrar no mundo do pai. O mundo das leis, da sociedade. Isso criaria nele duas caixinhas mentais, a psicoafetiva e a econômico-social. Já a menina, que na teoria não rivaliza com o pai, mas tenta seduzi-lo, não passaria por essa ruptura. Por causa disso, ela ficaria com uma única caixinha mental, a psicoafetiva, e interpretaria tudo a partir dela. E a consequência direta disso é o que o autor chama de redução psicologista. Como a mulher operaria, na visão dele, a partir de uma categoria mental única, ela tenderia a enxergar tudo, política, economia, história, através das lentes das relações pessoais, das emoções e da sedução, em vez de ver as grandes forças estruturais. Beleza. Com essa base psicológica toda montada, vamos ver agora como ele aplica isso para criticar o movimento feminista. E, já adiantando, para ele não existe um feminismo só não. Em vez de uma ideologia coerente, Soral vê o feminismo como a expressão de duas patologias, digamos assim. Ambas teriam raiz no que ele descreve como uma relação bem problemática com o próprio corpo e com o ser mulher. Ele identifica dois tipos. O primeiro, o feminismo masculinizante, que ele associa a Simone de Beauvoir, seria uma rejeição do corpo feminino e um desejo de ser mais como os homens. O segundo, o feminismo feminizante, ligado a Elizabeth Badinter, ele critica por celebrar a diferença de um jeito que, no fim, só serviria para vender mais produtos. E como dá para ver, ele usa uns rótulos bem pesados para cada um. Para reforçar seu ponto sobre a Beauvoir, o autor vai direto na fonte, citando O Segundo Sexo.
Ele usa essa passagem para argumentar que a base do pensamento dela seria uma repulsa quase patológica pelas transformações do corpo feminino, que ela veria como uma espécie de prisão. No final das contas, a grande crítica do autor é que o feminismo de hoje não seria sobre uma libertação de verdade. Ele o descreve mais como um oportunismo, um jogo de cintura estratégico que permitiria às mulheres usar tanto as cartas do mundo do trabalho quanto as da sedução para subir na vida, sem se comprometer de fato com nenhum desses papéis. Agora, na última parte, o autor leva essa análise para além da política. Ele argumenta que essa visão de mundo feminizada já domina totalmente a nossa cultura. Lembra da redução psicologista? Então, para ele, isso deixou de ser só uma tendência individual e virou a regra do jogo na nossa sociedade. Seria a lógica que comanda a mídia, a arte, o entretenimento. Tudo, segundo ele, é reduzido a draminhas pessoais e psicologia barata. E a principal prova que ele apresenta para isso é uma análise do sumário da revista Elle. Ele usa essa tabela para mostrar como tudo ali, notícias, política, economia, passa por um filtro de preocupações pessoais, aparência e consumo. A política vira a condição da mulher e a economia se resume a luxo e decoração. E essa crítica se espalha por outras áreas. Para ele, a literatura virou só drama psicológico. A psicanálise foi banalizada e virou dica de revista. O cinema só repete a mesma história da mulher neurótica buscando validação e a arte contemporânea virou item de decoração. E assim a gente encerra a análise dessa obra. A tese do Sorel é sem dúvida nenhuma radical e construída sobre premissas bem controversas. Mas a pergunta que fica no ar é: como que esses argumentos, mesmo sendo lá de 1999, ainda ecoam ou são rebatidos nos debates que a gente tem hoje? Vamos pensar um pouco. Na forma como a mídia fala sobre mulheres no poder, nas críticas sobre a política ter virado um debate de personalidades em vez de estruturas, ou até nas tensões que existem dentro do próprio feminismo. Até que ponto as ideias desse livro, certas ou erradas, servem como uma lente para a gente entender algumas dinâmicas que ainda estão por aí.